comum. A história de uma mulher que sonhava em ter um filho, em ser mãe. E a contundência de sua história é tão tremenda que ela ficou registrada na Bíblia. Ela ficou registrada no Velho Testamento, na Torá. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Esta é a história com alguns de nós vamos nos identificar, ou se possível todos nós, nos identificar com a história de Ana. O texto se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, verso de 1 a 28, ou seja, é todo o capítulo 1 do profeta Samuel. E o título da palavra de hoje é As implicações do nascimento do filho de Ana. As implicações do nascimento do filho de Ana. E o livro de 1 Samuel, no primeiro capítulo, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rófine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. O templo aqui é o tabernáculo, ok? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, o sacerdote: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu
e o teu semblante já não era, o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou por Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, um éfa de farinha, que é 22 litros, e um odre de vinho, que é de 3 a 5 litros, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli, o sacerdote. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor e entregou o menino ao sacerdote Eli. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse exemplo de vida, Senhor. Espírito Santo, nos conduza a entender o significado dessas palavras para cada um de nós, em nome de Jesus. Queridos, temos aqui essa história de Ana, história de Samuel. O texto começa com o chefe da casa, Elcana, significa, Deus de Cana, Deus de Caná. E diz que Elcana era efrateu, de Efraim, efrateu. Ou seja, as suas origens era de Belém Efrata, a terra do rei Davi. Eucana era de Belém Efrata, a terra do rei Davi. E ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E aqui eu quero comentar com vocês o fenômeno da poligamia na Bíblia. Por que existia poligamia? Se hoje nós somos monogâmicos, se o cristianismo é essencialmente monogâmico. Nós vemos que na Bíblia Abraão tinha 2 mulheres, Davi teve várias mulheres, e Salomão até se esqueceu a quantidade de mulheres que quase atingia 1 milhar que ele tinha em seu harém. A poligamia era um fenômeno humano. Ter mais de uma mulher, ou ter várias mulheres, era sinônimo de poder. Por isso que os reis de Israel tiveram várias mulheres. Era um fenômeno humano de poder. Mas também era um fenômeno para suprir a perda de vidas masculinas nas guerras, nas devastações. Na Guerra do Paraguai, o exército brasileiro destruiu quase toda a população do Paraguai, principalmente a população masculina. E havia um homem para 4 mulheres no Paraguai. E é óbvio
que muitas dessas mulheres se tornaram amantes por falta de homem para se casar, né? O mesmo aconteceu nas primeiras e segundas guerras mundiais, quando milhões de homens foram ceifados na guerra. E nós víamos muitas mulheres, muitas jovens se tornando amantes por falta de homem. Nós vemos várias histórias dos soldados americanos, né, trocando uma barra de chocolate para fazer sexo com aquelas jovens. Então a falta do homem era eventualmente um fenômeno humano que acontecia principalmente nas guerras. E as pessoas, para não ficarem sozinhas, se submetiam a um regime poligâmico. Então nós vemos um fenômeno humano da poligamia. Mas o que diz a Bíblia a respeito? Por mais interessante que seja, nós vemos a poligamia como ordem bíblica na Bíblia, em algumas situações. Veja o exemplo da ordem bíblica para o irmão de um judeu gerar descendentes de um irmão morto, segundo uma lei do Pentateuco chamada Lei do Levirato. A Lei do Levirato era uma lei bíblica que regulamentava o casamento entre uma viúva e o irmão de seu marido, tá? Era uma lei que regulamentava o casamento entre uma viúva e o irmão de seu marido. O termo levirato tem origem no latim levir, que significa irmão do marido. O casamento do levirato tinha o objetivo de preservar a descendência de um homem casado. No período patriarcal, já ocorria o casamento de uma viúva sem filhos com o irmão de seu marido, conforme Gênesis 38, versículo 8. Mais tarde, o casamento de levirato foi incorporado e regulamentado na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 25. A lei do levirato está em Deuteronômio capítulo 25, versos de 5 a 10. Vamos encontrar também o casamento do levirato no livro de Ruth. Esse livro de Ruth mostra em detalhes a aplicação da lei do levirato e indica ainda que essa lei estendia-se para além do irmão do marido morto. Ruth havia ficado viúva, sem que tivesse gerado um filho de seu marido. Ela também não dispunha de um cunhado que poderia ser eleito para cumprir o casamento do levirato. Ela não tinha um cunhado. Então, a oportunidade de casar-se com Ruth foi oferecida a um parente mais próximo de seu marido falecido. E quando esse parente próximo se recusou a redimir a Ruth, o direito passou a um homem chamado Boaz. Portanto, o casamento entre Ruth e Boaz foi celebrado sob a lei do levirato. É um casamento muito bonito, o casamento de Ruth e Boaz. E desse casamento, preste atenção, e desse casamento entre Ruth e Boaz, nasceu Obed, pai de Jessé, que era pai de Davi, do qual viria o Salvador. Portanto, Jesus é descendente de um casamento de levirato, por meio de Salomão, né? Ele é descendente de uma mulher que teve 2 maridos, Ruth, e de um homem que pode ter tido mais de uma esposa em vida, que foi o fazendeiro Boaz. Nesse texto, então, vemos esse costume judaico, né, de um homem ter mais de uma esposa, e no caso é porque Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Mas o texto também fala
quando Ana ora ao Senhor, quando ela promete entregar Samuel ao Senhor, no versículo 11, ela fala que sobre esse filho que ela pretendia entregar ao Senhor, sobre a sua cabeça não passaria navalha, ou seja, ele não cortaria o cabelo. Esse voto que Ana fez para seu filho é chamado na Bíblia de voto de Nazireu, ou voto de nazireato, né? O voto de Nazireu, de nazireato, foi institucionalizado e regulamentado na Torá judaica, ou no nosso Pentateuco cristão, né? No livro de Números, capítulo 6, versículo de 1 a 21. O voto de Nazireu era não, entre os objetivos, um deles era não passar a navalha, né? No cabelo da criança, de quem fazia o voto. E em virtude dessa consagração, né, de Ana, tanto a mãe, durante a gravidez, como o futuro nazireu, deviam se abster de certos alimentos, como carnes e bebidas fermentadas, de cortar o cabelo e de tocar em cadáveres. O voto de Nazireu tinha esses pressupostos. Mas o voto de Nazireu normalmente era um voto temporário, tá? Conforme Números 6, 5, o voto de Nazireu era temporário. Mas também poderia ser permanente, como o caso de João Batista, que possivelmente era um Nazireu. E temos também o caso temporário, né, de nazireato do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz um voto de Nazireu no livro de Atos, capítulo 18, versículo 18. Provavelmente esse voto que Paulo fez foi por um período de menos de um mês. Então vemos agora o ensino, né, do voto de Nazireu, para que vocês entendam, como um dia vocês virem isso na Bíblia, que esse voto de Nazireu era um instituto bíblico, né? Era algo que era regulamentado por Deus na sua palavra. Agora vejamos o nascimento de Samuel. O nome Samuel, escolhido por Ana para seu filho, tem origem no hebraico Shemuel, né? Que quer dizer literalmente, seu nome é Deus, ou o nome de Deus, né? Shalom, S-H e Shemuel, né? Shemu, que é o nome, e El, que é Deus. O primeiro elemento tem relação com o aramaico Shem, Shema, Shum, que significa nome. E o segundo, El, quer dizer Deus Senhor. Vocês lembram do filme El Cid, né? Quer dizer que Cid era considerado como um Deus para os guerreiros naquele filme que eu assisti na minha infância. Então El quer dizer Deus, quer dizer Senhor na Bíblia, né? Vemos então a oferta de Ana na consagração de Samuel. Então Ana fez questão que seu filho levasse o nome de Deus. Quando eu escolhi o nome do meu filho também, como eu era advogado, eu resolvi escolher um nome que significava alguma coisa jurídica. E eu escolhi o nome de Daniel, né? Daniel no Velho Testamento em hebraico, ele é chamado de Danel, né? Dan-El, ou seja, Dan era juiz e El era Deus. Então Danel ou Daniel, que significa Deus é juiz. Então quando uma mãe, um pai queria usar um nome para seus filhos que levasse o nome de Deus, eles terminavam o nome com El, né? Como Samuel, Daniel, Ezequiel e assim sucessivamente. 1 Samuel 1:24, né? Nesse capítulo 1 mesmo, no verso 24. E havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, um éfa de farinha, que é 22 litros, e um odre de vinho, que é de 3 a 5 litros, e levou-o à casa do Senhor em Siló,
e era o menino ainda muito criança, quando Ana o entregou ao Senhor. Não sabemos a idade correta, pesquisei toda a Bíblia, não dá para saber quando que uma criança é desmamada na Bíblia. Nos nossos dias, quando uma criança é desmamada, o máximo que vai, vocês aí que sabem, mulheres, 5 anos, 3. Então não passava, Samuel provavelmente então não passava, como naqueles tempos as coisas eram mais longas nesse aspecto, provavelmente seria até 5 anos, cerca de 5 anos. É uma criança que a mãe deixa no tabernáculo aos cuidados do sacerdote Eli, uma criança com 5 anos. Então Ana faz essa oferta de sacrifício ao Senhor, de dedicação de Samuel ao Senhor, entregando 3 bezerros, 22 litros de farinha e cerca de 5 litros de vinho. Lembrando que toda a oferta que era levada ao altar para o Senhor, o sacerdote ficava com uma boa parte dela para ele, tá? Porque quando entregava-se ao sacerdote, era como entregando ao Senhor. O bezerro era sacrificado, né? Um deles pelo menos, a carne era oferecida no altar, mas a maior parte da carne o sacerdote tinha o direito de levar para sua casa, de consumir com sua família. Então essa oferta de Ana é muito parecida com a oferta descrita em Números 15, versículos 9 a 10. A oferta de Números 15 diz: será oferecida além do novilho uma oblação, oferta de cereais de 3 jarras de flor de farinha, a melhor farinha amassada com um rim, meio galão de azeite puro. Números 15, 9. Continuando, Números 15, 10 diz: e também apresentarás uma libação, oferta derramada de meio galão de vinho, ou seja, o vinho tinha que ser derramado no altar. Quando fala libação, tem que ser derramado. Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro desse sacrifício é agradável a Deus. Então havia fogueira, o vinho era derramado no fogo mesmo, né? Era queimado, assim como a carne também era queimada, a carne dos animais em oferta. Então essa é a oferta de Ana, por seu filho, pela consagração de Samuel no tabernáculo. Queridos, essa família de Ana, Eucana e Penina era uma família dedicada ao Senhor, né? Nós vemos no versículo 3 que esse homem, essa família subia anualmente de sua cidade, ano após ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Então ele levava todo ano, né, animais para serem sacrificados no altar em Siló. Era um homem dedicado, amava o Senhor. E onde ficava Siló? O que era Siló? Se a gente sempre sabe que a adoração era em Jerusalém. Querido, Siló precede a Jerusalém. Siló vem antes de Jerusalém. Siló era o lugar de adoração dos judeus naquela época da nação, que foi profetizada por Jacó a seu filho Judá, como parte de sua bênção paternal. Vejam em Gênesis 49, versículo 10, a bênção que Jacó dá a Judá, do qual precederia o Senhor, né? De Judá nasceu o Senhor. Gênesis 49, 10, Jacó afirmou: o cetro não se afastará de Judá. Então Jacó está profetizando que de Judá viria o rei. O cetro não se afastaria de Judá, até que venha Siló. Então Siló é profetizado por Jacó, na bênção que ele deu a seu filho Judá, seu filho mais velho. Siló foi o local onde o povo de Israel remontou o tabernáculo,
depois da conquista da terra, saindo quando chegaram do Egito, tendo à frente Josué logo após a morte de Moisés. Então, quando eles conquistaram, toda a terra de Judá, eles montaram o tabernáculo na cidade de Siló. Josué 18, versículo 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. Vocês sabem, né, que quando eles chegaram, eles cercaram a cidade que derrubaram Deus derrubou os muros de Jericó, né? Jericó foi a última cidade a ser conquistada, e depois eles armaram a terra em Siló. Na linguagem judaica era Shiló, né? Com C-H-I-L-O, Shilo. E Shilo ficava a 33 quilômetros de Jerusalém. Provavelmente se falava Shiló, né? Porque nós aqui falamos Siló. Ficava a 33 quilômetros de Jerusalém, e a arca ali permaneceu no tabernáculo até que foi tomada pelos filisteus. Tá? Então a arca ficou em Siló até que foi tomada pelos filisteus. E aí dessa história em diante nós lembramos, né? Nós conhecemos quando Deus coloca a enfermidade dos filisteus, aí eles deixam a arca na casa de Obed-edom, né? E Davi vai, resgata a arca, e a gente já sabe desses acontecimentos. Mas então a arca esteve em Shiló, no tabernáculo em Shiló, até que os filisteus a tomaram. Portanto, Ana e sua família eram muito dedicados a Deus, e foi nessas circunstâncias que o profeta Samuel nasceu, sendo dedicado por sua mãe Ana para ser um sacerdote quando ainda criança, ou seja, ele seria educado dentro dos preceitos sacerdotais que Deus dera a Arão, porque Eli era descendente de Arão. E eu não sei como, se isso aconteceu, certamente Ana também era descendente de Arão, para ela poder entregar a criança, porque só poderia ser sacerdote quem era descendente de Arão. Então Ana também era descendente de Arão, e Samuel certamente. Então 1 Samuel 1, versículo 20 diz: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou por Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Querido, Samuel foi o último dos juízes em Israel. Você sabe que Israel passou por um período de juízes, né? Débora e vários outros foram juízes, e Samuel foi o último deles. Samuel transacionou a nação de Israel do período dos juízes para o período da monarquia. Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas após Moisés, tá? Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas após Moisés. Na história judaica, foi Samuel quem inaugurou a monarquia, quando ungiu a Saul e a Davi como reis de Israel. E Samuel foi fruto do amor de Eucana por sua mulher Ana. Versículo 4 e 5 de 1 Samuel 1, né? E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte maior, uma parte excelente, a melhor carne. Provavelmente ele dava a Ana o filé mignon, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Diz que o Eucana amava muito a sua mulher, a Ana, sua querida Ana.
Então nós vemos nessa história de Ana, que a impossibilidade de Ana não era impossível para Deus. Querido, se você tem uma impossibilidade humana, se você tem uma impossibilidade que você acha que é difícil, para Deus não é impossível. Para Deus não há impossíveis. Nós não somos capazes de suprir o coração de ninguém, de nossa família, como Eucana queria suprir as necessidades emocionais de Ana, dizendo: não sou eu um marido melhor do que 10 filhos para você. Eucana queria suprir as necessidades emocionais. Para Ana, seu marido não poderia suprir a sua necessidade, que a necessidade dela não era de um marido, era de um filho. Então nós não somos capazes de suprir o coração de ninguém de nossa família, quando só a Deus cabe fazer esse suprimento. Quantas vezes você quis rasgar o coração, ou você quis tomar atitudes impensáveis para suprir a necessidade do seu cônjuge, do seu filho. Aí você percebe que as impossibilidades são imensas, e que há impossibilidades que não cabe a você como pai, como mãe, como marido, como esposa suprir, cabendo apenas a dependência de Deus para que Ele venha suprir. Eu também tenho impossibilidades humanas, como pai, como esposo, que eu sei que é Deus que pode suprir, é só Deus que pode suprir. Então não queira tomar a dianteira, que nem Eucana tentava fazer, suprir uma necessidade humana que só Deus pode suprir. Então ele diz no versículo 8, né? Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não era. Não era melhor do que um filho, quanto mais de 10. Então tem gente como Eucana que se apoia emocionalmente no marido, ou na esposa, ou ainda nos filhos, quando deveria se apoiar apenas em Jesus. Você não pode se apoiar espiritualmente na sua esposa, nos seus filhos ou no seu marido. Mas bendito aqueles que têm um marido que possa se apoiar espiritualmente. Benditos aqueles que têm uma esposa em quem pode se apoiar espiritualmente, como eu tenho, graças a Deus, e posso dizer isso de coração, porque minha esposa, minha Ana, ama ao Senhor tanto quanto aquela Ana amava ao Senhor. Mas nem sempre nós temos alguém em quem nos apoiarmos espiritualmente dentro de nossa casa. E nem sempre está em nossas mãos apoiarmos espiritualmente nossos filhos, porque às vezes eles não querem ouvir. E então nosso apoio foge ao nosso controle. Porque nossos filhos às vezes não estão abertos a receber o nosso apoio. É por isso que nós temos que depender de Deus para suprir as impossibilidades humanas. A nossa fome e a nossa sede só podem ser supridas pela palavra de Deus, nunca pelo emocional. Assim como a fome e a sede de Ana por um filho não pôde ser suprido pelo seu choro. Ela apenas se supria emocionalmente de suas orações, mas foi Deus quem teve de suprir o filho para ela. E tem outra coisa: não importa o que os homens vejam em você, presta atenção,
Não importa o que os homens vejam em você, mas o que Deus vê em você. Versículos 14 e 15. E disse o sacerdote Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Veja que aquele sacerdote disse a uma filha de Arão, sedenta por um filho, sedenta de Deus, clamando a Deus. O que o homem olha e vê em você não é aquilo que Deus olha e vê em você. Não se abata com as análises que os homens fazem a seu respeito. Não se abata com a imagem que as pessoas têm de você. Mas lembre-se que o que importa é aquilo que Deus vê em você. E o que Deus vê em você é o Filho de Deus, uma filha de Deus, santo, incorruptível, como é a igreja de Jesus. Ana derramava a sua alma perante o Senhor, mas o homem via apenas embriaguez. Quando o sacerdote está embriagado pelo vinho da falsa doutrina, ele não se discerne espiritualmente. Era o que estava acontecendo com Eli. Ele estava embriagado com a falsa doutrina, que é chamado de o vinho da violência. Violência na Bíblia é distorcer a palavra de Deus, assim como Eli distorceu aquela mulher, as orações daquela mulher santa de Deus. Em vez do sacerdote Eli enxergar uma filha de Deus com sede da sua palavra, ele via uma filha de Belial, uma filha do inimigo. Pecava contra o Espírito de Deus por um falso julgamento. A fome e a sede de Ana nos mostram que devemos entregar tudo ao Senhor. Aquilo que mais Ana desejava, ela entrega de volta ao Senhor, que era seu filho. 1 Samuel 11, versos B e C, diz assim: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, se de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Aquele filho com quem Ana sonhara dia após dia, ano após ano, ela o retém por apenas, 5 anos, e depois entrega para nunca mais levar para casa. Se ela quisesse ver o filho, tinha que visitar o templo em Siló. Ana se sentia tão carente de um filho, tão zerada pela necessidade de ser mãe, que não teve melindres em compensar a Deus pelo milagre de ter um filho. Veja o que acontece. O sistema psicológico que se passava na cabeça de Ana. Ela tinha tanta carência de um filho, tanta carência, que ela disse: se tu me deres, eu te darei de volta. Um mecanismo de compensação, mas que no mesmo tempo demonstrava um coração agradecido, tão agradecido que entregaria o filho para todo sempre, assim como Maria fez com Jesus, entregando Jesus para o Pai que o tinha dado a ela. Interessante que tudo aquilo que Ana desejava, ela entregou a Deus. Essa lição de Ana nos lembra da lição de que ninguém pode reter aquilo que Deus não deu, e que ninguém perde aquilo que Deus deu. Presta atenção, ninguém pode reter aquilo que Deus não deu, mas ao contrário, ninguém perde aquilo que Deus concedeu. Embora Ana abrisse mão de Samuel, ela nunca perderia seu filho. Ela sabia que estava em boas mãos, o filho que ela entregava, porque estava nas mãos de Deus. A confiança de Ana a Deus foi tão profunda, que ela entregou Samuel para sempre, sabendo
que sempre Samuel seria guardado pelo Senhor, como realmente foi. Samuel se tornou um grande profeta, um grande líder, um grande juiz de Israel, ungindo 2 reis, e sendo conselheiro desses 2 reis. E teve uma vida profunda e profícua, uma vida longa, sabendo que Saul reinou 20 anos e que Davi reinou 40 anos. Se Samuel permaneceu até o fim da vida de Davi, ele aconselhou 2 reis durante 6 décadas, 60 anos. Só alguém que está nas mãos de Deus produz uma obra de Deus. Para Ana agradar a Deus tinha como pressuposto renunciar a si mesmo. E para sermos discípulos de Jesus, temos de renunciar a nós mesmos. Em Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Provavelmente você pode ter alguns empecilhos na tua casa, que estão te amarrando, que estão pesando sobre você. Eu também tenho meus pesos do meu filho, mas nem por isso eu renuncio e tiro a mão do arado que Deus me deu. Porque eu estou fazendo discípulos a Jesus. Ana sabia que na mesma medida em que ela entregasse seu filho para ser um sacerdote no templo, longe dela, o seu prazer nesse filho era vê-lo servir ao Senhor. Ana se realizava na vida de seu filho. Cada ensino, cada estudo de Samuel jovem ainda, Ana se saciava de alegria, como se ela estivesse recebendo aqueles ensinos. Cada trabalho de Samuel, Ana se sentia realizada na vida do filho. Os pais se realizam, não em si mesmos, mas os pais se realizam na vida dos seus filhos. Um pai e uma mãe é capaz de se entregar para ver seu filho realizado. Samuel, como nós já dissemos, ungiu a 2 reis de Israel, os serviu, os aconselhou e ainda profetizou a vinda do Salvador. A profecia dele era de que Davi teria um filho que se assentaria para sempre no trono de seu pai, em Jerusalém, exercendo a sua vocação terrestre com os judeus, de reinar nessa terra, no milênio. E muito mais. A vocação celestial de Jesus será exercida por meio da igreja, por meio de nós. E a vocação celestial de Cristo é muito superior à sua vocação terrena com os judeus. Porque aqueles que estão na igreja, Ele os está formando à imagem do Altíssimo. Enquanto que a imagem do judeu será a imagem terrena. Paulo e João dizem que primeiro veio o terreno, Adão, mas depois veio o celestial. E João Batista disse que o celestial é maior do que o terreno, porque o celestial veio dos céus, enquanto que ele, João, era terreno e veio da terra. Então a vocação celestial de Cristo com a sua igreja, Ele irá exercer algum dia, que está muito próximo, e nós queremos fazer parte dessa vocação celestial de Cristo. Para nós hoje servir ao Senhor,
é nós mesmos termos esse sacerdócio que tinha Samuel, o sacerdócio dos crentes em Jesus Cristo, como 1 Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O nosso sacerdócio é santo. Se o sacerdócio de Samuel era um sacerdócio terreno, o nosso sacerdócio é muito maior, conforme diz o livro de Hebreus. O nosso sacerdócio está em Jesus Cristo, porque o sacerdócio terreno é temporário, mas o sacerdócio de Jesus Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio que dura para sempre. Então, enquanto o sacerdócio que Samuel exerceu durou pouco mais de 60 anos, talvez 80 anos, mas o nosso sacerdócio é sacerdócio para sempre, é sacerdócio por Jesus Cristo. Seja o sacerdócio do Senhor, como pedra viva do corpo de Cristo, a igreja. Exerça o seu sacerdócio. Não fique chorando por seu filho, por sua filha, por seu marido. Chore pelo sacerdócio que Deus te deu, por meio de Jesus. Amém. Na questão de poligamia, fique claro, homens, é uma coisa cultural. É uma coisa cultural, não quer dizer que seja vontade de Deus isso. Tanto que no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, deixa eu ver como é aqui, a ordem, 1 Timóteo 3, 12, diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A recomendação bíblica é que no Novo Testamento aqui seja o marido de uma só mulher, e que a mulher também tenha só marido, tá? Isso é uma questão cultural. Mas tirando isso, a questão cultural, que não tem a ver conosco, né? Ana é um exemplo, porque, pensa bem, ela queria tanto um filho, e naquela época, hoje as mulheres abortam, né? Abortam. Mas naquela época, o fato da mulher não ser mãe era uma desonra. Toda mulher que não fosse mãe, não tivesse uma descendência, não gerasse uma descendência, essa era a bênção de Deus para a mulher, gerar descendência, né? Então, Ana se sentia, entre aspas, maldita. Mas ela orou ao Senhor, né? E a coisa mais linda, presta atenção nisso, no detalhezinho, né? Ela orou ao Senhor e confiou no Senhor, e ela gerou um filho. Deus lhe deu a bênção de gerar um filho. E ela gerou um filho que ela não guardou para ela. Porque às vezes a gente deseja tanto uma coisa, e isso se torna o nosso ídolo. Presta bem atenção, viu, minha irmã, minha irmã? Meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente quer uma coisa e pede para o Senhor, e o Senhor nos dá, e aquilo lá se torna um ídolo no nosso coração. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um trabalho, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser o que for. Seja o que for, se torna um ídolo. E aquilo que o pastor falou é verdade. Ninguém pode reter aquilo que Deus não deu, mas ninguém pode perder aquilo que Deus deu. Ana entregou o filho. Você imagina, né, Beatriz? Entregar sua filhinha com 5, 6 anos, ficar longe dela. Né? Né? Pensa, né? A gente lê a história, mas não pensa, né? Pegar o seu filhinho que estava amamentando ali no peito, grudadinho com você. A Laurinha está com uma crise que a gente chama de a crise do... Como é que é o meu nome? Da separação. Ela não aceita o divórcio da mãe. Ela está tão grudada com a mãe que não aceita a separação da mãe.
Você imagina entregar uma criança que nem ela entregou. Ana entregou Samuel para servir no templo. E diz a palavra, coisa impressionante. Isso me impressiona. Ela entregou o filho e ela ia visitar constantemente o filho, mas o filho diz que o filho crescia. Olha só, presta atenção. Ela não reteve, ela entregou. Não quer dizer que você vai entregar o seu filho para o Senhor como a Ana fez. Existem vários tipos de entrega. Nós entregamos os nossos filhos para o Senhor quando eles nasceram. Né? O que eles fizerem com a vida deles daqui para frente é problema deles diante do Senhor. Mas nós entregamos nossos filhos para o Senhor. Tanto o Daniel quanto a Beatriz estão entregues para o Senhor. No altar. Tá? Mas Samuel crescia, diz a palavra que Samuel, ainda menino, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, e vestia a estola sacerdotal. Já pensou que bonitinho? De estola sacerdotal. E dizia, o menino crescia em estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Olha o que ele estava levantando, um profeta, segundo o seu coração. Sabe por quê? Porque Eli, que era o profeta até então, tinha os filhos que desonravam o Senhor. E Eli foi repreendido por um outro profeta, que disse aí no capítulo 2, versículo 29, Samuel 2, 29, diz assim, por que honras teus filhos mais do que a mim? Deus mandou perguntar para o profeta Eli, que estava no templo como sacerdote, por que você honra os teus filhos mais do que a mim? Por causa disso, eu tiro de você o sacerdócio e da sua família, os teus filhos morrerão. Olha, que coisa, dá até um arrepio, não dá? Os teus filhos morrerão e tu perderás o sacerdócio. E eu levanto, no versículo 2:35, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura, andará para sempre diante do meu ungido. Estava falando sobre Samuel. Aquele que foi entregue para o Senhor, Deus cuidou dele e levantou ele como um profeta, um dos maiores profetas que a nação de Israel teve, e o primeiro juiz da nação de Israel, que profetizou segundo o coração de Deus, não ficou com papas na língua, não ficou nada, mas foi um servo fiel, aquele discípulo que como a gente começou o culto de hoje, dá-me o ouvido para que eu te ouça. E Samuel, quando chamado por Deus, falou assim, o que ele disse? Samuel, Samuel, né? Deus chamava para o Samuel, e o que ele falou? Senhor, fala que o teu servo ouve. É isso, amados, a lição dessa mensagem. Que aquilo que a gente entrega para o Senhor, Ele cuida. Então entregue os seus filhos e deixa Deus cuidar deles. Não queira protegê-los das coisas. Porque às vezes a gente quer meter nossa mãozinha de pai, de mãe, e a gente acaba estragando tudo. A gente acaba protegendo nossos filhos na operação do erro. Não podemos. Mesmo que teu filho ou a tua filha entre na operação do erro, você entrega para o Senhor, porque Ele fará o perfeito. Amém? Entregue os seus filhos. Não cubra o erro Ele cobriu os erros dos filhos. Não cubra. Não cubra, porque o Senhor vai te cobrar isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado.